Bom dia! Hoje é dia 22 de abril, uma quinta-feira, e vamos para mais uma atividade. Vamos lá? Nós vamos lá no livro, na página 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Vamos ver? Quando chegaram às terras que hoje são o Brasil, em 1500, os tripulantes da esquadra de Cabral encontraram os indígenas do povo tupi e fizeram os primeiros contatos que ocorreram de forma pacífica. No entanto, mesmo com o encontro pacífico, os costumes diferentes causaram espanto aos portugueses e aos indígenas, né? Quais foram esses costumes? As roupas, a alimentação, o idioma, a cor da pele. Marca aí para mim, né? Lá esse parágrafo todo aí. No entanto, até as crenças, diferença entre eles, tá? Outra grande diferença entre os portugueses e os indígenas era a religião. Os indígenas acreditavam na existência de diversos deuses ligados à natureza, como o sol, a lua, os trovões. Já os portugueses, eles eram católicos. E até hoje os portugueses são muito católicos, né? Assim, uma das ações, né, deles quando chegaram a essas terras foi rezar uma missa no dia 26 de abril de 1500. Então, a primeira missa foi em 1860, Vitor Meirelles, primeira missa no Brasil, né? Ele fez uma pintura, né, dessa primeira missa, que foi lá no dia 26 de abril de 1500, tá? E sabe o que aconteceu? Enquanto eles estavam fazendo essa missa, os indígenas eles estavam em outro lugar. E a gente vai ver aí o que eles faziam. Além de rezarem missas, os primeiros portugueses que ocuparam o que hoje é o Brasil também construíram igrejas. Erguer igrejas era uma das primeiras ações dos portugueses quando chegavam a um novo local. Elas reforçavam o poder da religião e também do rei de Portugal. Uma das igrejas construída em 1526 foi a Nossa Senhora da Misericórdia. Marca para mim, gente. Recebeu o nome de Igreja Nossa Senhora dos Passos, localizada em Porto Seguro. A igreja funciona atualmente como um museu da arte sacra. Suas paredes e a parte central são originais. Entre objetos que existem lá está uma imagem de Nosso Senhor dos Passos, de 1585, feita com vidro, marfim e rubi. Observe a pintura na página anterior e responda. Então, vocês vão observar e vão responder essas perguntas, tá bom? Que estão aí na página 41. Continuando a nossa aula, vamos falar sobre a carta, né? Quem foi essa carta que caminha, né? De Caminha. Caminha foi Pero Vaz de Caminha. Ele estava nas embarcações de Pedro Álvares Cabral e ele era escrivão e ele sempre estava ali escrevendo, né, tudo o que acontecia na viagem de Cabral. E Pero Vaz de Caminha, ele relatou, né, escreveu uma carta quando chegou nas nossas terras, hoje Brasil, relatando tudo que ele viu aqui no Brasil. E ele levou essa carta até Dom Manuel, que é o rei, né, Dom Manuel. E a gente vai ver isso aqui agora. Alguns dias após a realização da primeira missa no Brasil, um dos navios de expedição de Cabral regressou para Lisboa, para avisar ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre a confirmação da existência de terras no outro lado do oceano. Então, quando Pedro Álvares Cabral pisou aqui nas nossas terras, eles viram que era habitável, né? No navio que retornou havia uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha,
Pero Vaz de Caminha foi o escrivão da esquadra. Marca aí para mim. No navio que retornou, havia uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra. Essa carta foi o primeiro texto escrito no Brasil com data de 1º de maio de 1500. Marcou tudo aí para mim, esse parágrafo? Muito bem. Sinaliza aí, ó, o que é escrivão? Pessoa encarregada de anotar informações ou acontecimentos por escrito. Escrivão é porque ele escreve tudo que se é falado. Então, ele relata escrevendo tudo que uma pessoa fala. Então, aqui nós temos um trecho dessa carta que Pero Vaz de Caminha mandou para o rei Dom Manuel, tá? Que fala assim: enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, com seus arcos e setas, e andavam folgando, e olhando-nos sentaram. Depois de acabada a missa, quando nós sentamos, atendíamos à pregação, levantaram-se muitos deles e começaram a saltar e a dançar um pedaço. Então, aqui nessa carta, vai relatar alguns acontecimentos importantes, né, de quando eles chegaram aqui, de como foi essa missa. Então, Pero Vaz de Caminha foi esse escrivão que mandou essa carta. Tá? Tem o exercício da página 43 e a gente vai para a página 44, que vai falar dos povos indígenas. A carta de Caminha mostra que os portugueses descobriram a existência dos indígenas assim que desembarcaram dos navios, mas havia muito mais coisa que eles ali não sabiam. Acredita-se que no ano de 1500, aproximadamente 5 milhões de indígenas habitavam essas terras. Os primeiros indígenas que tiveram contato com os portugueses foram os tupis. Marca para mim aí, gente, que os primeiros indígenas que tiveram contato foram os tupis. Eles viviam no litoral e falavam a língua tupi, que foi a mais falada no Brasil durante muito tempo, mesmo depois da chegada dos portugueses. Cada grupo indígena tinha seus próprios hábitos e crenças. Muitos povos eram inimigos e até mesmo guerreavam entre si. Ainda assim, havia várias semelhanças entre eles. Então, entre os povos indígenas havia, muita guerra. Eles guerreavam entre eles. Às vezes pelo poder de estar daquela terra, daquele terreno, ou porque um ia para a aldeia do outro. Então, eles guerreavam por causa disso, tá? Então, aí vocês vão ter também um exercício na página 45, tá bom? Vamos fazer essa leitura todinha novamente, leiam, façam os exercícios, tá? Continuando ainda em história, nós vamos falar de Tiradentes, Ontem, dia 21, foi comemorada a data de Tiradentes. Tiradentes, quem foi ele? Tiradentes foi um homem que lutou, durante o século XVIII, foi um português que lutou durante o século XVIII para que as terras brasileiras elas fossem independentes de Portugal. Então, ele mais alguns criaram um grupo que foram os Inconfidentes Mineiros. E a gente vai saber um pouquinho mais dessa história. Vamos lá. E marca para mim, o dia de Tiradentes é comemorado em 21 de abril, em homenagem a um dos participantes da Inconfidência Mineira. Esse movimento de cunho separatista e libertário, também chamado de Conjuração Mineira, buscava a emancipação da capitania de Minas Gerais em relação a Portugal. Quem foi ele? Tiradentes. Marca aí para mim, gente. Tiradentes, tá? Chamado de Joaquim José da Silva Xavier, nome dele, Tiradentes,
Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 12 de novembro de 1746, em Minas Gerais, na cidade de Pombal, hoje chamada Tiradentes. Inclusive, né, não fui, mas me falaram que é uma cidade linda para se fazer uma visita e observar muitas artes do século passado. A alcunha Tiradentes estava relacionada à prática farmacêutica, que na época os autorizava a fazer operações dentárias. Tiradentes, ele recebeu esse apelido por causa da função que ele exercia de dentista, tá bom? A Inconfidência Mineira. Durante o século XVIII, os portugueses voltaram sua atenção para a região de Minas Gerais. E na medida que eles foram encontrando diversas minas de ouros e diamantes no local, vem daí o nome do estado, Minas Gerais. Tornou-se um grande atrativo para exploradores e conquistadores que se estabeleciam no local para tentar fortuna. Por isso, a extração do ouro tornou-se a principal atividade econômica da coroa portuguesa durante os séculos XVII e XVIII. E para isso, além de explorar as minas, trabalhadores e escravos cobravam altos impostos, né, da colônia, como quinto, derrama e captação. Isso aí é só uma história. Vocês vão saber detalhadamente lá no 5º ano, no 6º ano, sobre essa história também da Inconfidência Mineira. Grande parte do ouro explorado era enviado para a Europa, com a finalidade de enriquecer a coroa. Os impostos abusivos deixavam a elite e a população cada vez mais descontente com a situação. Diante disso, em 1788, Tiradentes envolveu-se num movimento revolucionário da Inconfidência Mineira contra a coroa portuguesa. Foi preso em 10 de maio de 1789. Marca para mim, gente. Tiradentes foi preso em 10 de maio de 1789, no estado do Rio de Janeiro, quando tentava captar, né, apoio para a sua causa. Ele tentava o quê? Falar com outras pessoas para apoiarem a causa deles lá na Inconfidência Mineira, tá? Marca também que ele ficou preso durante 3 anos e foi o único do grupo dos inconfidentes que foi condenado à forca. Ele foi enforcado e depois esquartejado na Praça Lampadosa, no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1792. Ele foi o único que confessou que fazia parte desse movimento, que ele queria, né, que houvesse essa separação do Brasil e de Portugal, tá? Ele foi considerado mártir da independência. Tiradentes foi considerado mártir da independência por não ter deixado de falar que ele estava tentando libertar, né, Minas Gerais de Portugal, tá bom? Vocês aí têm um pequeno exercício de fixação, vocês vão fazer, tá bom? Daqui a pouco a tia volta com mais uma aula. Tchau!